Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Tô terminando de separar as coisas aqui, fiz alguns apontamentos e eu não sei trabalhar sem caneta e sem papel. Então, tô pegando meu caderno aqui pra gente poder conversar aí sobre o assunto. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui o arquivo. Preparei com bastante carinho, é simples, mas eu acho que vocês vão gostar aí, tá? Do assunto de hoje, que é uma dúvida que vocês me perguntam tanto e individualmente eu não tenho como responder cada um de vocês. Então, assim, através da live fica mais fácil da gente poder conversar. Ai, quanta gente linda! Dani, a Lu, gente, a Lu é uma artista maravilhosa. Oi, a Lili. Ai, gente, vocês são demais. Obrigada por vocês estarem todos aí. A gente já vai começar, tá? Eu só vou abrir o arquivo aqui direitinho para a gente poder conversar a respeito. Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer de nada. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Era só um minutinho, gente. Enquanto isso, a gente vai esperando o pessoal chegar. Ai, que linda! Obrigada, Dani. A Dani é uma fofa. Vamos lá. Pronto, abri o arquivo aqui, então a gente já pode começar aqui. Vamos lá, gente. O assunto da live de hoje, né, que eu tenho muita gente que pergunta sempre, é como que eu calculo o valor da minha peça de porcelana. E esse é um assunto que é um assunto muito importante. Por que é um assunto muito importante? Tem muita gente que quer empreender aí, né, na área de personalização em porcelana, e muitas vezes as pessoas acabam não tendo muito sucesso porque elas não sabem exatamente quanto que elas estão investindo, quanto que elas estão gastando para poder fazer essas peças, e depois o valor da peça muitas vezes leva essa pessoa que está querendo empreender, vamos dizer assim, a ter prejuízo com o seu trabalho, né? Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar se a gente quer presentear essa pessoa, então um presente é diferente, aquele valor que a gente ia investir comprando em algum lugar, ao invés da gente investir esse valor, a gente vai fazer essa peça que tem um valor muito maior, sentimental, a pessoa vai se sentir super lisonjeada, né, de você ter feito aquela peça para ela, é uma coisa, então a gente está dando o produto. Uma outra coisa é se eu pretendo produzir, aí no caso, essa peça de porcelana, se eu pretendo trabalhar com isso, então são duas coisas distintas. Então o tema da nossa live hoje é como calcular aí o valor de venda, né, dessa peça de porcelana. Quem não tem caneta e papel ainda, então eu vou pedir para pegar caneta e papel aí, porque eu acho que vai ter coisa bacana para vocês poderem anotar. E até se tiverem dúvidas, depois de repente a gente faz uma outra live, acaba estendendo, né, para não ficar muito cansativo hoje. Então vamos lá. Então, é uma das maiores dificuldades, né, eu acho, do artista, é não saber precificar essas suas peças. Por que eu vejo isso? Eu recebo muitas mensagens com esse tipo de dúvida e além das próprias artesãs, das próprias artistas que me seguem pedindo esse tipo de orientação, muitas vezes acontece de outras pessoas, até de outras áreas, perguntarem para mim, como eu já tive outros comércios e advoguei por muito tempo, né? Agora que eu trabalho aqui com ateliê, sobre esse assunto. Então vamos lá. A primeira informação que a gente deve saber é que a gente tem que mostrar o valor para o nosso cliente dessa nossa peça. Então, a gente tem que informar para ele como que essas peças são produzidas, né? Então, é importante esse cliente saber que quais são as matérias-primas que compõem essa peça. Então, vamos supor, falar que a peça é de porcelana. Porcelana é um material nobre, né? Então, ele vai valorizar mais a sua peça se ela for de porcelana. Óbvio, gente, que não há problema nenhum se você trabalha com cerâmica,
né? Mas as peças de porcelana, geralmente, elas têm um valor maior. Então, a gente não pode passar para o cliente uma informação incorreta. Se a peça é de cerâmica, a gente vai falar que é de cerâmica. Se a peça é de porcelana, a gente vai falar que a peça é de porcelana. E também explicar todo o trabalho de personalização que envolve com relação a essa peça. Então, vamos supor que as peças não são de segunda linha. Eu, por exemplo, aqui no meu ateliê, eu não uso peça de segunda linha. Então, não tem peça com defeito grave, né? As empresas de porcelana aqui no Brasil, elas não são, assim, tão rigorosas no controle de qualidade quanto as porcelanas importadas. Então, uma bolinha, sempre tem, assim, um defeitinho. Às vezes, no esmalte ali da porcelana, tem tipo uma chuvinha assim, ela não é 100% perfeita, mesmo porque a porcelana também é feita num trabalho muito manual. Mas eu aqui no meu ateliê só uso a de primeira linha, então é importante o cliente saber disso, porque muitas vezes ele vai numa loja qualquer, comprar uma porcelana e aí tem lá a porcelana de primeira linha e a porcelana de segunda linha. A de segunda linha ela já é num valor menor porque ela tem defeito, então já informa o meu cliente dessa informação, então ele vai agregar maior valor, que ele sabe que a minha porcelana é uma porcelana de primeira linha. Eu vou explicar para ele que todo o meu trabalho é manual, e aí vai uma outra coisa também, gente, muito importante. No meu caso, eu trabalho tanto com aplicação de gravuras, com os decalques, como eu também trabalho com pintura à mão, né? E são duas coisas distintas. A pintura à mão, né? Eu acho que a maioria aqui são artistas, mas talvez tenha alguém que não conheça muito da nossa área. A gente vai ter que pegar a tinta, diluir a tinta, amassar. As tintas vêm todas em pozinhos. Então, só para a gente poder amassar, por exemplo, essa semana teve uma peça que eu usei, uma peça simples, que eu usei umas 15 cores só para começar essa peça. Então, eu vou ter que amassar 15 tintas diferentes, separar as 15 cores. A gente coloca com um conta-gota ali, amassar aquela... Depois nós vamos usar o pincel, vamos levar para o forno. Muitas vezes nós vamos levar para o forno essa peça várias vezes. Então, é importante a gente explicar isso para o cliente, principalmente quando a peça é pintada à mão. Depois tem a parte do ouro, e o ouro é ouro de verdade. Gente, tem muita gente que não sabe que o ouro é de verdade. Então, cumpre a você explicar para o seu cliente que você usa na sua peça ouro e que é ouro de verdade mesmo, né? E aí a pessoa, ela tá levando uma joia. E é uma joia mesmo, né? Uma joia no sentido literal da coisa, porque você tá usando metal precioso nessa peça. Então, tudo isso, gente, agrega valor à peça e teu cliente tem que ter essa informação. Porque muitas vezes ele não valoriza o seu produto porque ele desconhece como você faz o produto. Quantas horas você vai demorar para fazer esse produto? Quantas horas esse produto vai demorar lá no forno para poder queimar? Depois da queima no forno, quantas horas a gente vai ter que esperar para a peça esfriar, né? O forno que a gente usa, ele vai aí numa média de 800 graus, né, para porcelana. E são muitas, se eu abrir o forno no 800 graus, vai estourar, vai quebrar as peças, vão trincar as peças. Então, eu preciso ter a paciência, vão ser horas, né? Essas peças lá dentro do forno, para o forno baixar a temperatura, numa temperatura similar à nossa temperatura ambiente, para eu poder abrir esse forno e tirar essas peças sem quebrar. Então, é importante, gente, nosso cliente saber de tudo isso, porque ele sabendo de tudo isso, ele vai valorizar aí no caso o seu trabalho, né? Lustre, eu amo lustre, né? O lustre é metal precioso também que a gente está colocando nas peças. Então os nossos clientes têm que saber de tudo isso. E aí nós estamos falando num primeiro momento das peças pintadas à mão, mas vamos falar agora dos decalques, né? Ou das aplicações de gravura. Eu amo decalque, gente, também. Eu acho que a gente pode trabalhar tanto com o decalque, como a gente pode trabalhar também com a pintura à mão. Eu trabalho das duas formas, tá certo? Tem muita gente que tem preconceito, eu não tenho. Eu adoro decalque, acho a coisa mais linda. E aí é só a gente saber trabalhar da forma correta com os decalques. E mesmo os decalques, gente, óbvio, não é uma arte como a pintura à mão, mas eles têm uma qualidade com relação a aderir à peça tão boa quanto a pintura à mão. É a mesma tinta, é o mesmo forno, a diferença é que é mais simples a elaboração da peça, né? Mas a gente tem que informar o nosso cliente quando é aplicação de gravura, né? Quando a gente usa decalque e quando a gente usa pintura à mão. E o cliente vai entender a diferença
Se você explicando isso, dos valores, tá certo? Aí no caso, uma peça que a gente aplica só gravura, ela tem um valor um pouco menor, porque a gente consegue fazer mais rápido. Uma peça que a gente pinta à mão, não. Ela vai ter um valor mais elevado por todo o tempo aí que a gente vai demorar para poder fazer essa peça, tá certo? Então é muito importante a gente dar todas essas informações para o cliente. E lembrando que mesmo quando a gente aplica gravura na peça, também é um trabalho manual, tá certo? A gente tem que pensar qual é a peça que a gente vai usar, qual é a gravura que a gente vai usar. Às vezes a gente mistura vários tipos de gravuras diferentes, então tem todo um tempo, né? Ah, a gravura é muito fácil. Num primeiro momento, para alguns pode ser, mas não é tão fácil assim não. Você tem que estudar um pouco de cores, saber o que são cores quentes, o que são cores frias, recortar aquela gravura, ter a técnica para poder aplicar corretamente, para poder deixar tudo harmonioso, bem bonito, para a sua peça ser valorizada. Tanto a peça com gravura, quanto a peça que você vai pintar à mão. E isso também não impede da gente misturar as duas técnicas, o que fica maravilhoso. A gente pode usar tanto gravura e junto dessa gravura a gente misturar também a pintura à mão, colocar ouro e as duas peças têm a sua beleza, tá certo? Então eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que falar, gente. A gente tem que instruir o nosso cliente, explicar para o nosso cliente, para quem vai comprar a nossa peça, que o nosso trabalho é 100% manual, independente da gente estar aplicando gravura, da gente estar pintando efetivamente a peça ou da gente estar fazendo um mix dessas duas técnicas, tá certo? Então acho que essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente vai pensar aí no cálculo, né? Aí seriam os investimentos que você efetuou para produzir aquela peça, tá certo? Então, lápis e papel na mão. Qual que é o primeiro investimento, eu acho, que a gente tem que computar? O conhecimento que a gente tem, os cursos que a gente fez, né? Então a gente sabe quanto custa para quem tem uma professora presencial de porcelana, quanto que a gente paga por mês para essa professora, o nosso deslocamento até lá, um lanchinho que a gente vai ter que pagar na rua, se é longe, se a gente viaja, a viagem, se pega o ônibus, o metrô, tudo isso é investimento no nosso conhecimento para a gente poder levar essa arte até a nossa cliente. Então, eu acho que a primeira coisa que vocês têm que anotar aí como investimento é os cursos. O valor que a gente investe para a gente ter essa técnica, para a gente ter esse conhecimento, tá certo? A gente sabe, tem artistas maravilhosas no mercado, o Brasil é muito rico, né? Várias delas estão dando curso de porcelana online, o que é maravilhoso, né? Porque a gente tem a oportunidade de, na nossa casa, a gente conseguir adquirir esse curso online e aprender essa arte maravilhosa. E a gente sabe também, quem já está na área, que orça, muitas vezes até não consegue comprar todos os cursos que a gente gostaria por conta do valor, né? A gente tem cursos de R$1.000, cursos de R$3.000, R$3.500, então, gente, tudo isso é investimento, né? Que a gente tem que ter para a gente poder investir, para a gente poder trabalhar com a porcelana, seja como hobby, ou seja para a gente realmente transformar isso num negócio. Eu acho que a maioria de vocês aqui, como a gente está falando de valor de venda da porcelana, pretende trabalhar efetivamente com a porcelana, viver de porcelana, e isso é possível. Eu hoje sou muito feliz e eu vivo do meu trabalho com a porcelana, tá certo? Segundo investimento que a gente tem que contar aí, que anotar. As matérias-primas que você vai usar para você fazer essa peça, tá certo? Quais que são as matérias-primas? A própria porcelana branca que a gente tem que comprar, os pincéis. Pincel? Gente, pincel é muito caro. A gente tem os pincéis nacionais, que são um pouco mais em conta, e a gente tem os pincéis importados, né? E esses pincéis importados, dependendo do pincel, né? Para quem trabalha na área, para quem não trabalha vai ficar sabendo, dependendo do pincel é mais ou menos 50, 60 reais, mais ou menos aí, dependendo do valor do pincel pra gente comprar aqui no Brasil, né? E a gente vai usar muitos pincéis diferentes, então tudo isso é investimento. Tinta comum a gente usa um pincel, para ouro a gente tem que reservar outros pincéis exclusivamente para passar metais preciosos, para ouro, para prata. Então, que nem no meu caso, eu tenho acho que 3 pincéis para ouro e 3 pincéis para prata, todos importados. Se a gente pegar uma média de 60 reais cada pincel,
3 vezes 6, 18, 180, 360 reais foi o meu investimento só para esses 6 pincéis, do ouro e da prata. Então a gente tem que pensar em tudo isso, né? Quando a gente vai trabalhar com a venda aí da porcelana personalizada. E outros acessórios também, o carbono, as tintas, o próprio ouro, né? Que é caro, né? Bem caro. A gente compra pouquinho a grama e é um valor bem elevado. Aqui no nosso estúdio, a gente usa bastante ouro, então eu compro numa quantidade maior ainda. Então, assim, eu brinco, né, gente, que o boleto, quando chega o boleto do ouro para poder pagar, é um boletão, porque é bem caro, mas valoriza demais as nossas peças, fica lindo e a gente tem que usar. Uma outra coisa que muitas vezes vocês não colocam, gente, tem que colocar tudo no custo, para a gente saber quanto a gente vai vender. As despesas de deslocamento para compra dessa matéria-prima. Então, no meu caso, muitas vezes eu pago a transportadora para ela trazer até o meu ateliê, né? E aí, quando eu falo meu ateliê, tem muita gente que acha que eu tenho um ateliê, né? Eu tenho alguns clientes, alguns alunos aí, eu quero conhecer o seu ateliê, não sei o quê. Gente, meu ateliê é na sala da minha casa. Eu trabalho aqui na mesa da sala de jantar da minha casa. Então é possível, se você quiser alugar um local, daqui a pouco a gente vai conversar a respeito disso, mas você trabalhar com a pintura em porcelana na sua casa, tá certo? Então meu ateliê não é um ateliê assim, um espaço fora. Eu trabalho aqui na minha casa, tá? Que é uma curiosidade aí de bastante gente que quer visitar meu ateliê, então não tem muito que visitar, é feito aqui, eu despacho para todo o Brasil, eu despacho para o exterior, mas elas são feitas aqui na minha casa mesmo. Então, as despesas de deslocamento para compra dessas matérias-primas, né? Então, como eu estava falando, algumas fábricas, elas entregam diretamente aqui no ateliê. Como eu compro num volume grande, eu compro diretamente da fábrica, pago o valor da transportadora, né? E a transportadora traz essas peças aqui para mim. Eu não posso, gente, computar quando eu vou fazer o cálculo só o valor da peça, né? Então, eu paguei numa caneca R$25. Tá bom, a caneca foi R$25. Mas e as despesas que você teve com o valor do transporte, né? Ou muitas vezes a gente compra isso pela internet, então a gente tem que incluir o valor do SEDEX, o valor do PAC, né, do tipo de transporte. Quando a gente fala na compra, vamos pegar uma terceira hipótese, que eu também faço isso, até determinadas cidades que tem fábricas. Eu moro aqui no interior de São Paulo e a gente tem algumas fábricas de porcelana aqui perto, e aí eu pego um dia, tiro o dia para ir lá comprar essas porcelanas e vou de carro. Eu tenho que incluir o valor do combustível, o valor do pedágio, o desgaste do veículo, tá certo? Pneus. O carro é um instrumento de transporte. Eu faço uma viagem de 200 quilômetros, que seja 200 para ir, 200 para voltar, para eu ir até as fábricas. Não é só o custo do combustível e do pedágio, né? Eu tive que trocar o pneu do carro agora, meu Deus do céu, tá certo? O meu carro eu uso só para o trabalho. Então, é um custo também, porque se eu não tiver o carro para eu, no meu caso, né, que eu vou pessoalmente até as fábricas, muitas delas para poder pegar essa porcelana para poder personalizar, eu não vou conseguir trabalhar. Uma outra coisa que a gente tem que pensar, o forno, né? O investimento que a gente vai fazer para quem compra um forno, eu tenho um forno para poder queimar as peças aqui mesmo. Também o valor de manutenção do forno. Gente, a manutenção ela é bem esporádica, né? Mas acontece, a gente eu uso muito meu forno. Vai chegar uma hora, por exemplo, que eu vou ter que fazer a troca das resistências. Quanto custa uma troca de resistência? 500, 600, 700, 800 reais? Eu não sei, aí vai depender do estado em que você está. Então, a gente tem que ter esse valor também diluído no nosso custo para quando a gente tiver que fazer essa manutenção, a gente poder fazer, né? A energia elétrica, que isso aí é um tabu também. A gente vai fazer uma outra live se vocês quiserem, aí vocês me respondam aí se vocês têm interesse, a gente pode fazer. Sobre forno também, que é uma coisa que também vocês me perguntam bastante, tem bastante dúvida. E uma das dúvidas que eu sei que vocês têm é quanto ao consumo de energia. E aí, gente, eu não sei se de repente é porque algumas pessoas querem... Como é que eu vou falar para vocês? É difícil, né, gente?
algumas pessoas querem supervalorizar o produto, ou não querem que outros artistas também pintam porcelana, mas antes de eu começar a pintar, era uma dúvida minha muito grande, quanto que vai vir minha conta de energia elétrica, né? E aí eu achava, óbvio, gente, vai depender do número de vezes, de quantas queimas você faz na semana, no mês, do tamanho do seu forno, né? Mas achavam que eram milhares de reais, assim, né? Nossa, minha conta, sei lá, eu pago 200, agora vai vir 1.000, 2.000, 3.000 reais. Não é nada disso, gente. É bem econômico, tá? Agora, como eu falei, não tem como a gente saber especificamente quanto que cada uma de vocês vai gastar de conta de luz, porque vai depender do número de queimas. Às vezes eu faço 2 queimas no dia, né? Forçada, tal, mas eu faço 2 queimas por dia. O ideal é fazer uma queima por dia, né? No meu caso é porque eu já tô precisando comprar o segundo forno, né? Às vezes um forno só não dá conta, mas não é tanto gasto assim de energia, tá, gente? Então não precisa, como é que fala? Ficar desesperado imaginando que a conta de luz vai ser muito alta, porque não vai. A Lili tá perguntando onde compra o ouro, né? Ai, a Lu já me ajudou. Lu, sua linda, um beijo. Obrigada, Lu. Então, tem a Florearte, que a gente pode comprar ouro. Tem uma outra empresa em São Paulo. Lu, como que é o nome da empresa de São Paulo? Eu esqueci agora, ou as meninas que já trabalham com ela, acho que é lá no Tatuapé. Só que eu nunca comprei ouro com eles. Eu só compro na Florearte. Bruxiara, lembrei. Tem a Bruxiara também. O pessoal tá perguntando com relação ao forno, qual é a marca do meu forno. Meninas, o meu forno é um forno usado. E aí eu prometo, vamos fazer então depois uma outra live sobre forno. E aí eu pego lá a marca do meu forno, eu nem sei a marca do meu forno, para vocês terem ideia, mas eu pego a marca do meu forno, eu vou dar o contato da pessoa que faz a manutenção, que é um amor do meu forno, que reformou o meu forno. E aí então a gente vai fazer uma outra live só de forno, que eu já vi que vocês vão gostar desse assunto, tem bastante dúvida, né? Vamos voltar aqui para como que a gente vai fazer a conta aí das porcelanas, né? Então, o valor do forno, o valor da energia elétrica, e aí tem aquela outra opção que é da gente terceirizar, né? E aí eu comecei assim, eu não tinha forno, eu ia para uma outra cidade, né, para poder fazer a queima das porcelanas uma vez por semana. Eu ia para ter aula, aí eu tinha aula, já deixava as porcelanas lá queimando, aí na outra semana eu voltava para a aula, pegava as porcelanas e eu já estava vendendo. Gente, a Esther, agora que eu vi aqui, ó, não conheço. Manda para mim no direct, se você puder, por gentileza, esse local de perdizes. Eu vou tentar comprar alguma coisa lá, colocar na minha lista de fornecedores também. Tá vendo, gente, como é bom a gente trocar conhecimento, a gente dividir, né? Hoje eu recebi um direct tão carinhoso e da pessoa agradecendo e que eu sou luz na vida dela. Gente, vocês que são luz aí na minha vida, né? E se eu dou para vocês, eu acho que eu recebo muito mais do que aquilo que eu dou para vocês, né? E aí a pessoa estava falando que ela queria um dia poder retribuir tudo aquilo que a gente já trocou de ideia, de conhecimento. É natural, né? A gente vai passando conhecimento e também vai aprendendo com vocês. Então, Esther, faz a gentileza de mandar para mim lá no direct, por gentileza, esse fornecedor aí que eu quero testar depois. Meninas, essa live aqui, 1 hora daqui a pouco tá acabando, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu acho que vai ter que ter a parte 2 do cálculo da porcelana. Mas eu também não quero correr, quero ir conversando com vocês na medida do possível e tirando as dúvidas. Então, vamos lá. Então, a gente também pode terceirizar. Eu comecei assim, eu não tinha forno, né? Com relação à queima da porcelana, né? Me fizeram essa pergunta sobre quanto custa um forno. Ai, gente, não... porque, de novo, depende do tamanho do forno, depende... O meu, por exemplo, eu já tive 2, né? Aí eu tive um primeiro, que eu acabei trocando agora por um que se adequa melhor a mim. Os 2 fornos que eu comprei, eles foram usados, né? O primeiro forno, eu paguei R$1.000 no primeiro forno. Aí meu marido super me ajudou e foi buscar, foi usar
errado. Depois a gente, ó, eu acho que a gente vai ter que ter muita live, aí eu conto essa história toda aí do meu primeiro forno também. Olha aqui, a Eliana também, já falando de outra pessoa, de fornecedor de ouro. Gente, Eliana, porque depois some tudo isso aí. Vocês querem que eu deixe a live salva ou será que não vai precisar? É porque mesmo deixando a live salva, se eu conseguir, né, eu posso tentar. Às vezes não dá muito certo. Aí os comentários de vocês somem todos. Então eu vou pedir para Eliana também. Eliana, manda para mim o nome do fornecedor no direct, que eu vou incluir aqui. Então, quando a gente fala em terceirização, a gente não tem forno na nossa casa, a gente leva as peças para uma pessoa que tem forno e essa pessoa vai fazer a gentileza lá de queimar para a gente as nossas peças e ela cobra um valor por peça. Então, eu comecei trabalhando assim, né? E aí a gente vai vender, a gente tem que incluir esse custo também, né? Que mais? Energia elétrica, a gente já conversou a respeito disso. Gente, ai, eu tô muito feliz, tem um monte de gente linda aqui nessa live. A Carol, fofa, Carol, beijo pra você. Embalagem é uma coisa que eu vejo que um monte de gente não coloca no custo. Gente do céu, nossa embalagem é muito caro. Se a gente não preparar corretamente a porcelana para poder despachar, vai chegar tudo quebrado. Olha o prejuízo que a gente vai ter. Além da tristeza da cliente, né, gente, de receber as peças todas quebradas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com relação à embalagem. É um custo, assim, elevado pra gente, porque a gente, às vezes, manda uma canequinha desse tamanho numa caixona, não dá pra ver numa caixona desse tamanho, né? Então, a gente tem que embrulhar bem em plástico bolha. A qualidade do plástico bolha é um plástico bolha um pouco mais caro, porque hoje tem vários tipos de plástico bolha, e se você colocar, tem uns, gente, que não vale nada, uns plásticos bolha que, meu Deus do céu, é melhor colocar só papel. Então tem que procurar um bom fornecedor. A gente compra rolo de 100 metros, né? Então dá mais ou menos, eu acho que é mais ou menos R$100 cada rolo que eu compro, quando eu compro o rolo de 100 metros desse plástico bolha, que é bom. Muito jornal, o jornal eu compro por quilo. Cada vez que eu vou comprar jornal, gente, eu tenho uma Tucson, né, meu carro de trabalho, e é bom que é um carro grande, é antigo, né, mas eu rebato os bancos da Tucson, a Tucson tem de jornal que vocês não estão entendendo, tanto que é jornal, e é caro o jornal, gente, eu uso muito e é caro. Aí eu tô vendo aí, né, a Carol agradeceu que as peças dela chegaram maravilhosas, que eu sou top, obrigada, Carol. Então quem já recebeu peça da gente sabe o tanto de jornal plástico bolha e a canequinha desse tamanho que vai numa caixona desse tamanho, para poder evitar a quebra, né? Então, assim, eu despacho milhares de peças no ano, né? Eu nem sei, eu não fiz a conta esse ano de quantas mil peças eu já despachei. E esse ano nós tivemos 2 quebras, graças a Deus, só 2. Então, assim, acontece, né? Mas é muito pouco, né? Se a gente for ver o percentual comparado com as milhares de peças que a gente despacha. Então, tem que calcular o valor da embalagem, você tem que colocar no seu custo também. Quanto que você vai gastar com a caixa, quanto que você vai gastar com plástico bolha, quanto que você vai gastar com jornal, tá certo? Que mais que eu anotei aqui? Aluguel, né? Como eu já até contei para vocês, né? Eu trabalho na minha casa, tá certo? Então, como eu trabalho na minha casa, meio que esse custo está meio diluído, né? Porque é casa e é ateliê. Mas a gente tem que computar tudo isso, tá certo? Então, quem tem um ateliê fora, aí no caso, tem que computar, eu anotei aqui até para não esquecer, o valor do aluguel, tá certo? Do espaço que vocês vão utilizar. Além do aluguel, aí tem gente também que faz isso, só coloca o aluguel. Gente, IPTU, dependendo da região, São Paulo, capital, acho que outras capitais, o valor do IPTU é um valor alto, dependendo do bairro que você tá, né? Então tem que incluir o IPTU, tem que incluir a água, tem que incluir a luz, tem que incluir a internet, tem que incluir o valor da despesa do celular. Gente, o celular, meu celular é instrumento de trabalho, então tem que incluir tudo isso. Se você tem alguém que te ajuda, seja uma pessoa que seja terceirizada, que presta serviço para você ou não,
Você tem que colocar a remuneração que você tem com esses empregados, com esses colaboradores também, né? E eu acho que por último, patrocínio, tá certo, gente? A gente também, no meu caso, eu comecei patrocinando. Hoje eu quase não patrocínio, meio que eu tô me escondendo das clientes, porque o meu volume de pedidos é maior do que a minha capacidade de produção. Aliás, gente, se tiver alguém aqui que tá esperando resposta minha, nas redes sociais, tá difícil. O volume de mensagens é muito grande, eu não consigo responder a todas vocês. Então, daí o motivo das lives, tá certo? Principalmente, nem as clientes da venda de porcelana eu não tô conseguindo atender, gente. E aí vocês me fazem tantas perguntas e vocês são sempre tão gentis comigo, tão carinhosas, mas eu não consigo responder a todo mundo. Eu não tô conseguindo nem ver direito aqui as perguntas todas aí que vocês fizeram, tá, gente? Vocês me perdoem, mas é muita correria. Ó, Merari tá perguntando aqui para mim se eu fiz o curso da Meraki. Eu adquiri sim o curso, né, da Gabi. E eu não cheguei a terminar de ver o curso dela ainda. Eu acho que eu sou da primeira turma dela. Adquiri sim. Tudo que eu posso comprar de curso, gente, eu compro, tá certo? Então, saiu o curso de porcelana, ou eu vejo um workshop, um conhecimento nunca é demais, né? Às vezes, ninguém sabe tudo. Às vezes a pessoa te passa uma técnica diferente. Aí você tá lá o curso inteiro, né? Eu vou falar na minha experiência do direito, né? Quantas vezes eu paguei um congresso caríssimo, eu viajei, eu peguei o avião, eu paguei hotel, quando eu atuava na área como advogada, como professora. E eu fiquei lá 2, 3 dias sentada lá, escutando, e eu, meu Deus, eu já sei de tudo isso, eu já sei de tudo isso, eu já sei de tudo isso. E aí chegou no último dia, no finalzinho do congresso, na parte da tarde, chegou uma pessoa que me falou uma coisa que valeu todo aquele investimento do congresso. Então, assim, por mais que a gente ache, né, que a gente saiba tudo, a gente nunca sabe, a gente tá sempre aprendendo. Então, eu gosto de fazer tudo que é curso, uma maravilha aí no caso. E aí a publicidade, né, gente? Então, hoje, muita gente, eu acredito que a maioria de vocês me conhecem das redes sociais, né? Do Instagram, do Facebook. E aí, no comecinho, ninguém me conhecia. Então, eu tinha que fazer o patrocínio, né? Então, é um investimento. Então, esse investimento do patrocínio, você tem que anotar por mês lá, se você faz por mês o seu custo, por semana, quanto que você está investindo de publicidade e colocar isso também, aí no caso, no valor das suas peças, tá bom, gente? Tem que fazer isso também. E aí, patrocínio também, gente, cuidado, tá? Que vocês têm que saber patrocinar direitinho para ter um retorno desse investimento que vocês estão fazendo. Porque às vezes eu vejo gente que, nossa, gasta um dinheirão e tá tendo um retorno muito pouco, aí no caso das redes sociais. Então, também tem que estudar a respeito disso para poder saber fazer o patrocínio certinho para poder ter o retorno, né? Bom, depois disso, acho que a gente encerra essa parte. Tá tudo muito bom, tudo muito lindo, né? Mas a gente só falou de coisas que a gente vai gastar com terceiros, tá certo? Para a pessoa da fábrica da porcelana, para quem vende ouro, para o posto de gasolina que eu vou gastar o combustível, para a transportadora, tá certo? Gente, e a minha remuneração como artista? De sobrar alguma coisa para mim, tá certo? Então, é uma outra coisa também que às vezes a pessoa fala, mas quantos por cento eu coloco? Qual que vai ser o meu lucro, etc. Gente, aí vai depender de se você está começando, se você não está. Eu acho que a gente tem que ter esse discernimento, né? Da qualidade da sua peça, porque eu vejo gente que faz umas peças de porcelana, gente, Jesus. Se tá no começo, tudo bem, né? Tá aprendendo, tal, então de repente cobra até um pouco mais em conta, tal. Ok, mas a gente tem que fazer com amor, com carinho, limpar direitinho, né? Óbvio que é artesanal, né, gente? Então,
a gente percebe que é feito à mão justamente porque tem falhas, né? Não é um computador que faz, mas tem um pessoal que anda dando uma esculachada aí, tem que fazer mais caprichosinho, né? A Eliana tá me perguntando quem faz sua publicidade. Eliana, quem faz a minha publicidade sou eu mesma, né? Então, como eu falei, eu era advogada antes, eu já tive várias outras lojas virtuais antes de eu ter o meu ateliê hoje. Hoje eu vivo disso, a minha remuneração principal. Então, eu já tinha uma certa experiência em fazer patrocínio, etc. Mas sou eu mesma quem faço, eu não pago para ninguém, a gente chama de tráfego, né? Hoje, eu não tenho ninguém que faça tráfego para mim, eu mesma que faço. E aí são duas coisas, né? Eu acho que todo mundo deve saber. Ah, gente, tá de rosca também, né? Que eu tô para lançar um curso, vocês estão pedindo bastante para mim, e aí eu decidi lançar na realidade. A princípio vão ser 2 cursos, eu já tô com todo o conteúdo programático aí. Um curso que vai ser sobre efetivamente a personalização da porcelana, como que eu coloco decalque, como que eu passo ouro, como que eu limpo a peça, etc, etc. As primeiras pinceladas, né? Para quem quer trabalhar como terapia, como hobby, para poder presentear, para poder fazer as peças para casa, etc. Eu ia fazer um curso só, mas eu decidi, se bem que isso ainda tá meio, né, eu tô fazendo conteúdo programático, vou começar a gravar as primeiras aulas agora. E o outro curso vai ser um curso que eu pretendo, como eu falei, dividir em 2, então cada um compra o que quer, ou se quiser comprar os 2, que vai ser só sobre empreendedorismo. Aí esse curso, que vai ser só sobre empreendedorismo, vai ter tudo isso que a gente está conversando. Como calcular o valor da porcelana, como embrulhar sem quebrar, como que eu abro a minha empresa, nota fiscal, sobre tráfego. E assim, gente, eu vou entregar tudo isso que eu sei, da mesma forma como a gente está conversando agora aqui na live, né? A Fran tá perguntando há quanto tempo eu pinto. Fran, eu comprei o meu primeiro curso, que foi um curso online, né? Que já me fizeram essa pergunta, que foi o curso da Gabi. Eu comprei o meu primeiro curso, acho que foi em julho, agosto do ano passado. Acho que foi em julho, começou em julho, em agosto, né? Então, faz um ano que eu personalizo a porcelana, né? Vamos lá, que mais? Então nós estávamos falando, a gente acaba indo pro, né? Eu saio do assunto aí, por isso que eu tô com a minha colinha aqui, sobre a remuneração do artista. Então tá muito bonito a gente pagar para todo mundo, tá todo mundo feliz, todo mundo ganhando dinheiro. Se a gente tem secretária, nossa secretária, lá a empresa de energia elétrica, da água, da internet, a transportadora, tá todo mundo feliz, mas e a minha remuneração? Então, voltando lá, eu acho que a gente tem que pensar que inicialmente a gente, óbvio, não vai querer um lucro exorbitante, muito grande mesmo, porque a gente vai estar começando, as nossas peças talvez ainda não tenha toda aquela perfeição. Se bem que eu tenho uma colega aqui, ai gente, eu esqueci o nome do ateliê dela, não sei se ela tá aí, que ela é lá da minha primeira turma lá do curso online, que eu era aluna também, e ela começou a pintar há pouco tempo, mas gente, as peças dela são maravilhosas, de vez em quando passa na minha timeline lá, então também tá no início, de repente, não é desculpa para não vender no preço ideal, ela faz fotos lindas, as peças dela são de muita criatividade, muito lindas, então é uma peça que tem um valor agregado maior. Ai, gente, eu esqueci o nome do ateliê, Clique, alguma coisa. Se tiver aí, manda um alô para mim. E vocês vão ver lá as peças dela, que são maravilhosas também. Então, a remuneração do artista. Então, gente, vamos falar sobre isso. Eu acho que num primeiro momento, eu tô fazendo essa live em homenagem a uma pessoa que tá aqui, que tá vendo a live, que ela é tão carinhosa comigo e ela tava com dúvida e me fez várias perguntas e para responder só para ela, eu resolvi responder aqui. Então, por exemplo, no caso dela, ela me falou que ela tem tempo disponível para estar em tempo integral na porcelana. Então, vamos fazer uma conta? Lápis, papel na mão aí. Um trabalhador comum que trabalha 8 horas por dia, né? A maioria das pessoas, dos trabalhadores comuns, trabalham uma média de 8 horas por dia. 8 horas por dia, que equivale a 44 horas semanais, se você trabalhar de segunda a sexta, 8 horas e 4 horas no sábado, né? Ou dilui essas 4 horas do sábado durante a semana, vão dar 44 horas na semana.
No mês, isso vai equivaler a 220 horas, tá? Então, quem nunca parou para pensar nisso, se você vai trabalhar integralmente com a porcelana, 220 horas por mês é um número bom de horas para você trabalhar, para você distribuir. Então, essa é a primeira conta que você tem que saber, quantas horas você vai trabalhar no mês, né? Aí eu fiz uma continha aqui simples. Qual que é a continha que eu fiz? Vamos supor que se eu trabalhar por dia, eu consiga produzir 20 canecas por dia, tá certo? Em 5 dias de trabalho, aí eu tô tirando sábado, hein, gente? Não vai nem trabalhar sábado e domingo aí. Em 5 dias de trabalho, eu consigo produzir 100 canecas. Eu produzindo 20 canecas por dia. E aí, se a gente tem 4 semanas e meio, todo mês tem aproximadamente 4 semanas e meio. Você produzindo 100 canecas por semana, você vai conseguir produzir 450 canecas por mês. Vamos supor que seja só canecas e você consiga produzir esse número. E vamos supor também que você queira, no caso, uma remuneração de R$2.000. Você fala, inicialmente R$2.000 para mim é uma boa remuneração. Como que você vai ter que fazer, gente? Pegar esses R$2.000, dividir por esse número de peças que você consegue fazer, que são 450 canecas. Eu já fiz a conta aqui, vai dar R$4,44 por caneca. Então, é esse o valor, além do valor da caneca, tudo aquilo que a gente já conversou antes, tá certo? Que você vai ter que incluir o valor da internet, dividir lá, parará, parará. Você vai ter que colocar R$4,44 em cima do valor da sua caneca. E aí, você vai conseguir ter os R$2.000 livre na sua mão no final do mês, tá? Só que aí a gente tem que lembrar de uma outra coisa. Sasca, sua linda, maravilhosa é você. A Sasca, gente, é uma pessoa maravilhosa, de um conhecimento assim super profundo na área que eu vou conversar agora. Sasca, eu não sou especialista. Se eu falar alguma coisa aí, você me ajuda, tá bom? Sobre os impostos, a gente não pode esquecer dos impostos. Então, vamos supor, se você tem uma MEI, né, que é o microempreendedor individual, quem tem MEI, ele já vai pagar mensalmente um valor para o Estado, que já vai estar incluso, você não vai precisar estar pagando um imposto à parte, e você vai poder estar emitindo nota fiscal para poder vender para a pessoa jurídica, porque para a pessoa física, quem tem MEI não tem obrigatoriedade de emitir a nota fiscal, tá certo? Mas quando a gente vende para a pessoa jurídica, no meu caso eu atendo muito pessoa jurídica, então eu tenho que ter a nota fiscal para eu poder fornecer para essa pessoa, senão não tem como mandar na transportadora sem a nota fiscal, a pessoa também precisa ver a parte da contabilidade dela, e aí dependendo do nível que você está, você já vai passar desse nível do MEI, dependendo do teu faturamento, e aí quem ajuda a gente são os contadores, aí no caso você vai ter que ter um contador para poder prestar esse serviço para você e para poder te auxiliar, para você saber quanto de imposto que você vai pagar para você incluir no valor da sua peça, tá? Então, é importante, aí não vai ser só R$4,44, você vai ter que saber os impostos também para você poder incluir aí no valor da sua peça. Uma outra coisa que a gente tem que pensar também são as vendas com cartão de crédito. Tem muita gente que não vende com cartão de crédito. Gente, tem que vender com cartão de crédito. Se bem que eu vou ser muito sincera para vocês. No meu caso, a maioria das minhas clientes, elas pagam através de depósito bancário. Isso é uma bênção, né, gente? Adoro. Então, elas pagam através de depósito bancário. Aí, quando elas pagam através de depósito bancário, não tem a taxa do cartão, ok. Mas eu também trabalho com uma plataforma que dá acesso ao meu cliente, se ele quiser, ele comprar com cartão de crédito, ele pode pagar à vista, ele pode parcelar, etc. E essa plataforma, gente, ela me cobra, no meu caso, tá? Aí você faz a pesquisa e vê qual que você quer trabalhar. Se eu não estiver enganada, é 40 centavos por venda que eu faço e mais 5% em cima do valor da minha venda. Então, eu também tenho que incluir isso no valor da minha peça. Mais 40 centavos e mais 5%, que é o valor que a plataforma lá digital cobra para mim quando eu faço a venda com o cartão de crédito. Não pode esquecer disso. Aí, MEI, ninguém me perguntou, mas eu vou dar
essa informação assim mesmo para vocês, né? Mas aí isso pode ser de repente título também de uma outra live. Vocês vão aí na própria live, se eu conseguir deixar gravada, vocês podem me falar os próximos assuntos que vocês querem que a gente converse, tá? Então o MEI, Sasca, vê se eu tô falando certo aí, mas o MEI por ano ele pode faturar uma média de até, né, 81 mil reais, tá certo? No ano, que isso representa 6.750 reais por mês. Então quem tem um faturamento de até 6.750 reais por mês, aproximadamente, pode trabalhar com a MEI aí normalmente, né? E é um negócio bem bacana, gente. A gente tem que trabalhar corretamente, né? Em todos os sentidos. Ser ética, ser honesta com o cliente, explicar para ele direitinho como que a gente trabalha, como que é a peça, se tem que emitir nota, declarar, fazer tudo bonitinho. Se a gente fizer tudo bonitinho, ser honesta com todo mundo, ser ética com todo mundo, vai dar sempre tudo certo, né? A gente não perde nada, a gente só ganha. A Fran tá perguntando para mim, quando que a cliente efetua o pagamento? Quando ela faz o pedido ou quando você entrega o produto? Fran, eu tenho a princípio duas formas, né? Como eu falei, a maioria dos meus clientes me pagam através de depósito bancário. Então, como que eu converso com eles? O sinal é de 50% do valor, eu já vejo o valor total do que o cliente quer, com frete, com tudo. Então, deu 500 reais, o cliente deposita 250 reais, e aí eu já vou imprimir o pedido dele, ele vai entrar na minha filinha de produção, e aí antes de eu despachar, quando eu estiver finalizando a peça dele, eu informo para ele, ele faz o depósito dos 50% do restante, e aí eu despacho o produto para ele. Mas aí, gente, cada pessoa pode trabalhar da forma como bem entender, né? Às vezes eu tenho clientes que fazem pedidos muito grandes, no caso de eventos, batizado, aniversário, noiva, geralmente esse pessoal me pede muito antes, com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano de antecedência. Aí às vezes eu parcelo em mais vezes, mas tem que estar tudo pago até antes de eu despachar, aí no caso as peças, tá certo? Então amei, eu acho que é isso. Gente, tá faltando 10 minutos para terminar a live. Eu tô aqui olhando toda hora a minha cola, tô olhando o relógio e eu tinha ainda bastante coisa para falar com vocês. Acho que dá mais ou menos mais 1 hora de live. E agora eu nem sei se eu abro para perguntas. Eu acho que a gente pode fazer assim, ver se vocês concordam comigo. Vamos ver até onde a gente vai com a live aqui e depois a gente continua um outro dia, então. A gente faz uma live 2, sobre como calcular o valor das peças. O que vocês acham? A gente pode continuar, terminar esses 10 minutos aqui, porque daqui a pouco acho que a live vai se encerrar. Senão, se a gente continuar, eu acho que o Instagram corta a live e aí não fica salva. Eu não sei o que eu faço aqui não, gente. Que o tempo tá acabando, eu falei demais, eu falo demais. Vamos continuar então? E a gente continua depois? Olha, a Dirce, gente, a Dirce é uma advogada maravilhosa. Vamos ver o que a Dirce está falando aí. Dirce, obrigada. Importante observar para quem está iniciando com a porcelana e não tem um CNPJ, que vale a pena iniciar com o CNPJ MEI, porque tem incentivos fiscais. Exatamente, Dirce, MEI é uma benção, graças a Deus que a gente tem a MEI, que é um negócio bem simplesinho e a gente pode começar com a MEI. A Dirce é uma colega nossa também maravilhosa, gente, advogada também, uma graça, super conhecedora. Inclusive, eu não advogo, gente, desde 2015, faz 5 anos que eu não advogo, né? Então eu não estou muito por dentro aí dos direitos não, embora eu seja advogada. E a Dirce é uma pessoa que está sempre trocando ideia comigo, a Sasha da parte fiscal de contabilidade, né? Inclusive ela vai me dar assessoria com relação, ela vai ser aí a minha mentora com relação ao módulo que eu vou incluir lá no curso de empreendedorismo, quando a gente for falar dos contratos, como que você vai contratar as pessoas, de MEI, etc, etc, né? Mas vamos lá então, obrigada Dirce, é isso aí. Então vamos tentar falar rapidinho aqui sobre a diferença de... Não, acho que vai dar para terminar, gente. Eu vou tentar falar rapidinho e aí depois a gente faz outra live de outro assunto. Vamos lá. 5 minutos para eu terminar.
Qual que é a diferença entre faturamento bruto e lucro líquido? Gente, é muito importante também vocês saberem disso. Porque tem gente que pensa assim, ai, esse mês eu tive um lucro de 50 mil, né? Gente, maravilhoso. Já pensou ter um lucro de 50 mil? Eu acho bom. Eu não sei a realidade de vocês, mas eu acho bom ter um lucro de 50 mil. Mas às vezes a pessoa tá falando que é lucro e não é lucro, gente. Ela tá falando do faturamento bruto dela. Gente, faturamento bruto não é lucro, tá certo? Então vamos supor que esse mês eu faturei 50 mil vendendo porcelana. Não é lucro, gente. O faturamento bruto é tudo aquilo que a gente recebeu, né? É o valor total que eu faturei, que eu arrecadei, mas nesse caso está incluso tudo, por exemplo, inclusive os impostos, se eu não somei, tá certo? E aí o que a gente tem que observar é que o lucro é a diferença desse faturamento bruto para todas as despesas que eu tive na empresa. Aí sim eu vou saber quanto eu estou lucrando, que é o que a gente chama de lucro líquido, tá certo? Então o lucro líquido, anota aí, gente, é a receita total. Receita total é tudo que eu faturei, tudo que eu recebi através da porcelana. E a gente subtrai, a gente diminui, a gente vai fazer uma subtração com relação ao nosso custo total. Então vou ver tudo que eu gastei, tá certo? Aí eu vou saber o que é o lucro líquido. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tudo que eu recebi é o faturamento bruto. E aí eu vou ter que pegar tudo que eu gastei e diminuir. Aí vai, se Deus abençoar, vai ter lucro, né, gente? Não pode ser negativo essa conta. Por isso que a gente está conversando aqui sobre isso. E aí o que sobrar é o lucro. Então, nesse meu exemplo, vamos supor que eu faturei 50 mil, né, de faturamento bruto, e vamos supor que as minhas despesas totais foram 20 mil reais, 50 mil menos 20 mil, aí no caso, o meu lucro líquido vai ser 30 mil. 50 mil eu faturei total, gastei 20 mil, vai me sobrar 30 mil aí no caso de lucro. E aí, a minha última dica aí é pra gente, porque muitas vezes acontece, né? Vamos supor, você fatura isso, e aí você tem esse lucro, aí você fala assim, nossa senhora, né? Tô rica! Sobrou 30 mil na conta do ateliê. Gente, depois a gente pode ser, se vocês quiserem, aí vocês me mandam aí se a live ficar gravada ou por direct, se vocês querem que a gente converse sobre isso. Uma coisa é o lucro, uma outra coisa aí no caso é a gente saber quanto a gente investiu, quanto que a gente gastou de forno, se você construiu um ateliê, quanto que você construiu, né? O rendimento é uma outra história também. Então, às vezes a pessoa acha que tem 30 mil na conta dela, que ela pode gastar os 30 mil. E aí ela vai comprar uma TV para a mãe, aí ela vai querer trocar de carro, sei lá o que ela vai querer fazer. Gente, tá errado. Você tem que ter esse valor para você reinvestir na própria empresa, você tem que guardar para eventuais problemas aí no caso, né, surpresas que vocês podem ter com gastos inesperados, e inclusive essas surpresas com gastos inesperados aí podem inclusive comprometer a sua empresa no futuro. Então a gente sempre tem que pensar sobre isso, né? E aí uma outra coisa é a rentabilidade, né? Que eu tô falando para vocês, porque aí você pensa assim, puxa, tô rica, né? Tô faturando 50 mil, tô gastando 20 mil, sobrou 30 mil na conta. Não é bem assim, é o que eu falei para vocês. Se você usa o seu celular como instrumento de trabalho, se você usa o seu carro como instrumento de trabalho, qual foi o investimento que você teve para você poder comprar o carro para poder trabalhar, para você comprar o celular, para você poder comprar o forno, né? E eventualmente, de repente, você vai ter que trocar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Rentabilidade é uma outra coisa. Aí a gente vai ter que fazer o cálculo de quanto a gente investiu na empresa, quanto a gente está vendendo, quanto a gente está lucrando e em quanto tempo aquele investimento que a gente fez na empresa vai retornar para a gente, tá certo? Porque muitas vezes o que acontece, gente, como
a gente, como artista, trabalhando na casa da gente, a gente muitas vezes não faz essa conta, porque é mais simples da gente começar a trabalhar. O investimento é muito pequeno e o retorno é rápido. É muito bom trabalhar nessa área, né? Mas se você fosse efetivamente montar uma empresa, como uma outra empresa qualquer, que tem porta aberta, uma loja, então você teria que pensar que você teria que alugar o local, pagar a luva, ou comprar um terreno, construir, comprar as prateleiras e por aí vai. Tudo isso é investimento que você faz para você poder trabalhar. E depois, vamos supor que você investiu para alguém que queira realmente criar um ateliê, construir, quantos R$ 1.000 você vai gastar? Né? Gastar entre aspas, não é gasto, né, gente? É investimento. Quanto que você vai investir? Então, você tem que saber quanto você vai faturar e quanto a sua empresa está rentável, tá? Lucro não é sinônimo de rentabilidade. Às vezes você está até tendo lucro, mas, por exemplo, você ainda não conseguiu nem receber de volta tudo aquilo que você investiu na sua empresa. Então, não saiam por aí gastando dinheiro do investimento na sua empresa, porque de repente ainda é lucro porque você está no positivo, né? Você está trabalhando, você está vendendo aí, no caso, você está vendendo e está tendo, recebendo mais do que aquilo que você está gastando. Mas a gente também tem que pensar aí no caso sobre a rentabilidade, tá certo? Gente, então é isso. Eu acho que já está na hora da gente terminar a live, senão eu não vou conseguir deixar salva. Deixa salva aqui ou não precisa? E aí eu queria saber se alguém ainda tem alguma dúvida que eu possa auxiliar vocês, se vocês gostaram, manda coraçãozinho. E é isso aí. Quem ainda não está seguindo, para seguir, me seguir aí no perfil. E acho que é só. Acho que esses são os recadinhos aí que eu tinha que dar para vocês. No final deu tempo, né, gente? Eu corri aqui no finalzinho, mas deu tempo. Se foi produtivo para vocês, se vocês aprenderam alguma coisa, acho que é isso aí. Tá certo? Gente, obrigada. Todo mundo aí mandando coraçãozinho, mandando beijo. Eu que tenho que agradecer aí a companhia de vocês, tá certo? Ó, a Karina falando que eu expliquei muito bem. Obrigada, gente. Então não tem dúvida. Meu Deus, deu tempo, Lu, você vê, eu tava morrendo de medo, que eu falo demais, eu vou falando de outras coisas e no final acaba não dando tempo. Ah, então é isso, gente, eu acho que, Fran, beijo, obrigada por estar me seguindo. Gente, a Zuneide, uma amiga querida, Zuneide, beijo, obrigada, Dani, de vocês terem gostado da live. Então é isso, então eu aguardo, vou tentar salvar a live agora. Obrigada, Dirce. Ai, Dirce, que honra, você é uma advogada tão famosa, tão obrigada, que bom que vocês gostaram. Eu vou deixar salvo agora, então, e aguardo as dúvidas de vocês, se vocês tiverem dúvidas e outros problemas que eventualmente vocês acham que vocês possam ter aí no ateliê, para a gente discutir nas próximas lives, tá bom? Um beijão então para todo mundo, um bom final de semana. Tchau, tchau.